gente, tudo bom? Vamos começar a nossa aulinha, porém nós vamos começar hoje diferente, tá certo? Nós vamos começar orando, falando com o Papai do Céu, a oração do Pai Nosso, tá bom? Vamos lá. Feche os olhinhos e vamos começar a nossa oração. Bora lá, todos juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Amém? Legal. Bom, meus amores, a nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre... nós vamos ter história, tá certo? E nós vamos ter produção de texto. Certo? História e produção do texto. Então, o nosso conteúdo de história é habitação e alimentação indígenas, tá? Habitação e alimentação indígena. Nós vamos ter também produção de texto. Nós iremos falar sobre o e-mail. Para que serve, tá certo? O e-mail. História. Nós vamos fazer a página 24 até a página 28, história, tá? Produção de texto, nós vamos fazer a página 10 e 11, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre habitação indígena e alimentação indígena, tá certo? Então, gente, vamos falar sobre habitação indígena, vamos começar. Nas aldeias, os espaços são muito amplos, né? Por se tratar sempre de um espaço coletivo, tá certo? Nelas, as principais habitações são as ocas, tá? As ocas são bem espaçosas, por quê? Porque nela não habita apenas uma família ou apenas uma pessoa, né? Nas ocas habitam várias famílias, tá certo? Então, o que é oca? Vamos ver o que é oca. Oca é o nome dado à típica habitação indígena brasileira, tá? Esse termo vem da família Tupi-Guarani. As ocas não possuem divisões, tá certo? As ocas não possuem divisões internas, tá? Elas não têm janelas, tá certo? Elas possuem ou uma porta ou algumas portas, né? Então, por quê? Porque elas elas servem de habitação coletiva para várias famílias, certo? Então, a oca, ela serve de habitação para várias famílias, não é só uma família. Porque a gente viu na aula passada que a cultura indígena ela é bem baseada no coletivo. Então, as ocas, né, que é a casa dos índios, também é habitada por vários índios, tá certo? Até aí? Então, vamos lá. As ocas, elas têm formas diferentes, tá certo? Elas podem ser circular, elas podem ser retangular, elas podem ser diagonal, tá? Então, a forma dessas ocas depende muito da tradição de cada tribo, ok? E assim, as ocas são organizadas, tá? De acordo com cada costumes e tradições do povo indígena. Então, cada povo indígena tem a sua tradição e aí eles organizam as ocas, né, sua moradia, de acordo com a sua tradição. Então, as ocas, vamos ver do que é feito essas ocas, tá certo? Então, os materiais usados para a construção das ocas são os que estão disponíveis justamente na natureza. Então, eles tiram o quê? Para construir a oca? Madeira, eles usam cipós e eles usam folhas, tá certo? Agora, não é porque eles usam cipó, madeiras e folha que eles fazem de qualquer jeito. O resultado é surpreendente, né? Eles usam esses materiais disponíveis justamente na natureza, mas após pronta, o resultado surpreende, né? Fica muito bem feito, fica muito bonito, tá certo? E por se tratar
de materiais disponíveis na natureza, né? Materiais que se gastam com o tempo, né? A madeira com o tempo ela se gasta, o cipó também, as folhas, o que acontece? Durante toda a vida de um índio, ele terá que ajudar, tá, a construir inúmeras ocas. Por quê? Porque a oca, se acaba bem mais rápido. Então, assim, a oca, ela precisa ser, né, estar sempre em construção. Então, durante toda a vida de um índio, o que acontece? Ele vai ter que ajudar a construir inúmeras ocas, né? Inúmeras ocas. Por quê? Eles vivem mais do que a própria casa deles, né? Porque os materiais se estragam muito rápido, então eles precisam ajudar a fazer outras novas ocas. E isso significa que a casa deles, a oca, vive muito menos, né? Se acabam bem rápido. E eles vivem muito mais do que a sua própria casa, tá certo? Então, criança, algumas aldeias, né, são espaços que buscam o caminho entre as pessoas e a natureza. Então, as aldeias, elas são espaços que estão sempre buscando a comunhão, tá certo? Entre as pessoas. A natureza, para eles, é muito importante, né? Eles têm a natureza, assim, de uma importância tremenda. Eles cuidam muito bem, muito mais do que os brancos, né? Propriamente dito. Então, para ele, a natureza é muito importante, sabe por quê? Porque eles têm a consciência de que toda sobrevivência depende da própria natureza, né? Ou seja, a natureza, para os índios, é uma verdadeira aliada, tá? A natureza é parte da própria aldeia. Então, para os índios, a natureza, ela é muito importante, tá certo? Porque eles têm a consciência que é da natureza que vem a sua sobrevivência. Por isso que eles cuidam muito, né? Por isso que eles têm a natureza como algo vivo. E eles ainda acham, eles ainda dizem que a natureza, elas vivem mais, se não desmatarem, muito mais do que o próprio ser humano, né? Então, os índios, a gente vê que os índios, ele tem sim se preocupado muito em relação à natureza, porque é dela que eles tiram o seu próprio alimento, tá certo? Ok? Nós vamos falar agora sobre a alimentação indígena. Como são essas alimentações indígenas, tá certo? Então, gente, a alimentação indígena, elas estão sempre baseada nas espécies, tá certo? A alimentação indígena, elas estão sempre baseadas nas espécies que eles caçam, que eles plantam, que eles coletam, tá certo? Então, assim, a sua alimentação está baseada na caça, tá certo? Na pesca, no que eles vão colher, né? Na plantação. E assim é possível prever o que faz parte dessa alimentação. Então, assim, é muito fácil você saber o que é que faz parte da alimentação do índio, porque ela está baseada na caça, na pesca, na colheita, tá entendendo? Então, muitos animais, frutos e sementes e também raízes fazem parte da alimentação indígena. Sabia disso? Sabia sim, que a gente já tinha estudado sobre isso aí, né? Então, crianças, animais, como peixes, tartarugas, antas, também, viu? Capivara, fazem parte do cardápio dos índios, né? Então, peixe, tartarugas, antas, capivaras e entre outros animais fazem parte do cardápio dos índios, tá certo? Já os frutos, né, são os mais comuns. Quais são os frutos mais comuns que fazem parte dessa alimentação? Então, nós temos o araçá, nós temos o caju, nós temos ainda, eles aproveitam ainda do caju, eles ainda aproveitam a castanha, que eles fazem pratos deliciosos, né, com a castanha que vem do caju, tá certo? Já os frutos
Já das sementes, a mais comum é o milho, tá certo? Então, o milho, ele é muito utilizado pelos indígenas, né? Então, é a semente mais comum, é o milho. Já a raiz, nós temos a mandioca, nós temos a batata doce, entre outras, tá certo? Então, são várias mesmo, tá certo? Toda a alimentação deles é baseado na natureza. É pesca, é caça, tá? É colheita, tudo é baseado na natureza, tá certo? Da natureza, por isso que eles protegem muito, né, a natureza. Então, os indígenas tinham diversas formas de preparar os seus pratos, né? São várias formas de preparar o seu prato, tá certo? Dentre elas, eles têm pisar, eles pisam, moquear, eles espremem, tá? Eles ralam, eles curtir, tá certo? Conserva, fermenta e também assa. Então, os indígenas, ele tem diversas formas de preparar os seus próprios pratos, né? Peneirar, ralar, curtir, conservar, fermentar, assar, tá certo? Muitos utensílios são usados na preparação dos alimentos, tá certo? Então, eles usam vários utensílios. A cerâmica, a urupema, o pilão, as cuias, as cabaças, os balaios, tá? O alguidar, o pote, tá certo? Então, são vários, né, utensílios que os indígenas usam, tá certo? Na preparação dos seus alimentos. Ok? Então, nós sabemos que toda alimentação indígena fica de responsabilidade de quem? A gente viu na aula passada. De quem? Das mulheres. Então, as mulheres elas são responsáveis por preparar todos os alimentos, tá certo? Houve uma época, né, que os índios usavam em sua alimentação também uma variada enorme de diferentes tipos de frutos, né? Então, eles usavam o quê? Eles usavam diferentes tipos. Eles usavam o amaitim, né? Tinha o amaitim, araticum e outros, né? Então, houve época que tinha todas uma variada pratos, né? Eles usavam uma alimentação bem mais variados do que hoje, tá certo? Então, a raiz, ela era mais importante a alimentação, tá? Então, a raiz, ela era uma das mais importantes a alimentação dos índios, ok? Ela era uma das mais importante a alimentação dos índios. Era justamente a raiz. Inclusive, na própria carta de Pero Vaz de Caminha, ao rei de Portugal, ele diz que foi encontrado uma raiz, né? Essa raiz era a própria mandioca, e que os índios se alimentavam dela, né, dessa raiz. E ele não entendia, ele não conseguia entender por que é que os índios eram tão viris, por que é que os índios eram tão fortes, né, se alimentando dessa raiz, que era justamente a mandioca. Então, Pero Vaz de Caminha escreve essa carta para o rei de Portugal e diz: eu não estou entendendo. Né? Nós encontramos aqui homens, né, muito fortes, homens viris, e a alimentação deles é regrada de raiz, e tem uma que chama-se mandioca, né? O que Pero Vaz de Caminha não entendia é que, na verdade, a mandioca, por ser um carboidrato, fornecia energia para os índios, né? Então, a mandioca, ela fornecia o carboidrato. Como a mandioca, ela contém carboidrato, então esse carboidrato fornecia energia para os índios. E é por isso que os índios eram tão viris. É por isso que os índios eram tão fortes. E foi por isso que Pero Vaz de Caminha ficou admirado, né? Talvez a alimentação dele fosse totalmente diferente. Talvez não. Era bem diferente. E aí
eles chegam, é um bando de homens, né? Chegam e encontram pessoas que comem da pesca, que comem até a raiz chamada mandioca e é tão forte. Mas era o próprio carboidrato da mandioca que fornecia essa energia para o índio e eles eram tão fortes. E aí por isso que ele não entendia. Tá certo, meus amores? Olha, gente, essa é a nossa aula de história, tá certo? Que foi sobre a alimentação, né? Dos índios, tá certo? Então, assim, nós vamos terminando a aula de história, tá certo? Falamos um pouco sobre os índios, nós entendemos um pouco sobre os índios, tá certo? Nós falamos sobre a habitação dos índios, o que é habitação, o que é oca, o que significa a palavra oca, de onde veio. Nós estudamos também de que material as ocas são construídas, tá certo? Nós estudamos também. Nós entendemos também que a oca ela não demora muito tempo, né? Por ser um material retirado justamente da natureza e que os índios eles precisam estar sempre ajudando a construir inúmeras ocas, porque os índios vivem mais do que a sua própria casa, tá certo? Nós estudamos também, né? Aprendemos também hoje sobre a alimentação, né? Dos índios, como eles preparam os seus alimentos, tá certo? Nós aprendemos também quais os utensílios usados, quem preparam essa alimentação, não é isso? E estudamos também que a natureza, ela faz parte do povo indígena, tá certo? E aí, nós vamos, após história, nós vamos falar um pouco de e-mail. Nós vamos para o livro Produção de Texto, tá certo? Terminei história, vamos agora para produção de texto. Hoje nós vamos falar sobre e-mail, tá certo? Um correio eletrônico que todo mundo conhece. Quem nunca usou, mas já ouviu falar, tá certo? Então nós vamos falar sobre este e-mail, tá bom, meus amores? Então a tia vai ler aqui, tá certo, o e-mail de Leandra, e aí a tia vai lendo e vai explicando, tá bom? Então preste atenção e lê com a tia. Abram aí o livro na página 9, certo? Página 9 de produção de texto, tá certo? Abre na página 9, nós vamos ler e vamos acompanhar com a tia? Vamos lá? Vamos. Leandra finalizou um trabalho em grupo e precisava mandar um aviso a vários colegas de classe. Ela tinha duas opções: enviar diversas vezes o mesmo aviso a cada um, correndo o risco de esquecer algum detalhe importante, ou escrever o recado apenas uma vez e dizer a todos a mesma coisa, tá? Sem o risco mencionado, sem correr o risco de esquecer, sem correr o risco de alguém não receber, sem correr o risco de alguém, sem correr o risco de esquecer de detalhes importantes, tá? Contido nesse recado. Então, ela escolheu a última opção e ela enviou um e-mail, tá? Porque o e-mail, ela iria enviar uma só vez, ela não iria correr esse risco de esquecer alguma coisa importante e ia chegar certinho, tá bom? Então, aqui, escrever de lea@mymail.com para Karina _t @gmail.com, Henrique Lopes @mymail.com, Raquel B Ruiz @hotmail.com, alice.n.i bioemail.com, leonardo @yourmail.com. Assunto, vamos ver o assunto, só para lembrar. Então ela manda um assunto para que eles não venham esquecer, né? Gente,
Olha só, todos enviaram as suas pesquisas já resumidas e eu juntei tudo com o que pesquisei. Estou mandando o trabalho e qualquer alteração que for feita, por favor, lembre de avisar aos demais. Se ninguém falar nada, essa fica sendo a versão final do trabalho. Leiam e digam se está como vocês me enviaram. Espero resposta o mais rápido possível, mesmo porque o trabalho é para a semana que vem. E aí ela dá um sorriso. Tô lembrando, é para a semana que vem, tá? Então olhe bem direitinho. E aí embaixo ela coloca beijos, Leia, e coloca uma carinha de emoji, né? Então esse foi o assunto dela. Ela estava lembrando de um trabalho, né? Que eles iriam fazer em grupo. E aí ela escolheu mandar por e-mail, porque aí não tinha como errar, tá? Então o que é e-mail? O e-mail, redução de termo eletrônico meio, traduzido como correio eletrônico. Então, e-mail é um correio eletrônico. É uma ferramenta de comunicação que permite o envio de mensagens, arquivos de textos, imagens, etc. Tá? De maneira rápida e eficaz. Então, o e-mail é muito rápido e é muito eficaz, né? E aí também a gente não corre tanto risco quando quer mandar um recado para alguém, né? Um recado importante que tem que ser rápido. A gente usa sempre esse correio eletrônico chamado e-mail. Devido à rapidez de envio das mensagens, documentos e outros, os e-mails praticamente substituíram as cartas, uma vez que não importa a distância entre remetente e destinatário. Então, o e-mail, ele substituiu muito bem, viu? As cartas, né? Eu lembro que quando eu era pequenininha, né, bem rapidinho, quando eu era bem pequenininha, assim, tinha 8, 9 anos, e aí minha mãe escrevia muito, né? A gente morava no interior e minha mãe escrevia muito, mas na carta, né? E aí ela botava mandava eu levar até os correios, aí tinha que pôr o selo, e era aquele negócio todo. E para chegar no destino, né, ao destinatário, eram mais de 15 dias, né? Às vezes, 15 dias, se tivesse greve de correio, passava muito mais tempo, né? E hoje, com o e-mail, a gente não corre mais esse risco, né? A gente quer mandar algo para hoje, a gente já vai mandar, não tem problema, vai chegar no destinatário hoje. Então, o e-mail ele substituiu muito bem a carta, propriamente carta. Apesar que, assim, eu gostava muito, sabe? Assim, eu achava interessante minha mãe escrevendo, né? Eu achava bem interessante ela escrevendo, ela colocando dentro daquele envelope, e aí a gente levando para os correios, e eu achava bem interessante. Gostava também da carta. Só que hoje, né, o e-mail ele é algo bem mais rápido, tá certo? Então, a linguagem utilizada no e-mail varia de acordo com o assunto tratado e o grau de intimidade entre quem envia e quem recebe. Qualquer pessoa pode ter um endereço eletrônico, tá? Que pode ser criado através de provedores, que são empresas que podem ou não exigir pagamento. Então, como Gmail, como Yahoo, como UOL, como Outlook, etc. É necessário ainda a escolha de uma senha para que apenas o proprietário tenha acesso às mensagens que chegam para ele. Então, toda vez que nós vamos fazer um e-mail, a gente precisa ter essa senha, né? Para que somente nós possamos ler a mensagem que chega até nós, tá certo? Entenderam? Isso aí foi o e-mail, né? Correio eletrônico muito eficaz nos dias de hoje, né? Algo muito bom e muito utilizado também, tá? Então, gente, nós vamos para a página 10. Primeiro quesito.
Ó, você tem um endereço de e-mail? Caso tenha, escreva abaixo. Só se ter. Geralmente as crianças não têm, né? Mas se você, por acaso você tiver, escreve abaixo. Se não, escreve só o não. Você costuma comunicar-se por e-mail? De que assunto costuma tratar? Letra C. Você acha que, diante das alternativas de comunicação de que dispomos nos dias de hoje, o e-mail ainda é uma ferramenta essencial de comunicação? Justifique sua resposta. Letra D. Não é uma característica do e-mail. O que não é uma característica do e-mail? Agilidade na mensagem que se deve enviar, comunicação exclusivamente virtual, pode ser enviado a uma ou mais pessoas de diferentes locais, ou tem um limite de caracteres. Aí você vai marcar, tá certo? Segundo quesito. Catarina cadastrou o e-mail em um site de compras. Leia a mensagem de confirmação que ela recebeu. Aí tem que escrever de livroama@marketing.com.br para catarina.f@email.com. Assunto: confirmação de cadastro. Prezada Catarina, é com imenso prazer que recebemos a sua inscrição para estar sempre informada a respeito de nossas ofertas e novidades. E como forma de demonstrarmos a nossa atenção a você, aqui vai uma seleção de produtos que você visitou em nosso site, com desconto especial para a sua primeira compra. Aproveite, porque tudo foi escolhido especialmente para você. Atenciosamente, Livraria Livro à Mão. O nome da livraria, tá? Agora responda. Quem enviou a mensagem e a quem foi enviada? Quem foi quem enviou a mensagem? E para quem foi enviada? Por que a mensagem foi enviada? Letra C. A pessoa que recebeu a mensagem obteve algum benefício? Qual? Página 11. Terceiro quesito. Escreva abaixo o e-mail para alguém. Não se esqueça de colocar o seu endereço, o da pessoa que o receberá e o assunto para quem vai receber possa saber do que se trata antes mesmo de abrir a mensagem. Aí aqui tem o espaço, tá certo? Todo esse espaço aqui, aí tem escrever de, você coloca seu nome para a pessoa e aqui embaixo você coloca o assunto, tá certo? Bem, gente, como eu sempre falo, nesses livros, né, mais fininhos, nesses livros assim, se por acaso você não fez a página anterior a esse assunto, né, então você pode ir fazendo, tá certo? Até chegar na página 11. Porque, como eu sempre digo, há sempre criança que trouxe o livro depois, tá certo? Mas não tem problema. Ok? Então, essa foi a nossa aula de produção de texto, certo? Produção de texto. Então, vou recapitular mais uma vez, tá bom? A nossa página, a nossa aula. Hoje nós tivemos aula de história, página 24 até a página 28, tá bom? O nosso conteúdo de história foi habitação e alimentação indígena. E nós tivemos hoje também produção de texto, página 10 e 11, tá? Que foi sobre o e-mail. Tá bom? Por hoje é só. A tia se despede já com muita saudade, tá certo? Até a próxima aula. Tchau!